Mas vamos então refletir nesse tema que é tão importante, não é? Que é o tema a respeito dos 506 anos da Reforma Protestante. Hoje, 31 de outubro, está se completando então 506 anos desde o dia em que um monge, né, um padre da ordem agostiniana, na Igreja Católica Romana, não é? Ele iniciou um debate que mudaria tudo. Quando ele iniciou esse debate, Martinho Lutero aproveitou a ocasião de duas datas importantes. A primeira data, não é, logo posterior ao dia 31, é o dia 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos, no calendário litúrgico dos católicos romanos. E o dia ainda 2 é o dia dos finados. Lutero aproveitou então que nas cidades, não é, estava uma grande movimentação religiosa e nesse contexto então, não é, um dia antes das comemorações, onde o povo já estava preparado para isso, ele vai e então coloca as suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Isso realmente é um marco muito importante para a história, meus irmãos, não é, da Reforma Protestante. Muitos outros tentaram iniciar debates. Muitos outros tentaram, como Lutero, mas não tiveram sucesso. Mas aprove a Deus, não é, que a indignação de Lutero naquele contexto reverberasse mais do que todas as tentativas anteriores. E mais até mesmo do que ele esperava. Lutero não tinha noção do que causaria confrontar, questionar, trazer a igreja para o debate, mudando assim um quadro de injustiças e de uma igreja que não cumpria mais o seu papel nesse mundo. A raiva dos papistas, e quando eu falo papistas eu me refiro a católicos romanos, não é? A raiva que os papistas têm dos protestantes deve-se ao fato de que a Igreja de Roma perdeu a sua proeminência, perdeu a sua centralidade e mesmo a sua necessidade absoluta no coração do povo. Porque muitos cristãos na Europa e posteriormente nas Américas também e em outras partes do mundo tiveram acesso a Deus somente por meio de Cristo, sem a necessidade de pagar pedágio para a igreja institucional oficial do século XVI. Mas para podermos compreender a importância deste evento, não é, histórico, nós precisamos realmente compreender, não é, a sua relevância e também o que foi a reforma. Então vamos ver aqui, na verdade, 3 perguntas, não é? E o objetivo da palestra de hoje é responder essas 3 perguntas. Primeiro, o que foi a reforma protestante? Segundo, o que a reforma tem a ver com as igrejas de hoje? E terceiro, como fazer com que a reforma continue em nossos dias? Então, estaremos aprendendo sobre esses 3 assuntos aí. O texto eu só quero mencionar para os irmãos, que é um texto que eu gosto muito e eu sempre cito nesse contexto da reforma, que é o texto do Salmo 119, verso 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então eu quero convidar os irmãos, mais uma vez, a curvarem suas frontes. Vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe, não é, com esta palavra. Oremos então. Senhor, nós estaremos refletindo agora, depois de tudo que já ouvimos, e da oportunidade também de cantar hinos temáticos, cantar também o próprio texto em grego e um salmo genebrino. Agora iremos ouvir uma palestra, Senhor, a respeito da grande reforma protestante e do seu significado para nós. Por isso, pedimos ao Senhor que tenha misericórdia, para que todos venhamos aprender e venhamos compreender a importância desse grande evento e venhamos realmente, ó Deus, nos sentirmos desafiados a também buscarmos reforma em nossa própria vida. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos abençoe. Oramos em nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos então para a nossa primeira parte. O que foi a reforma protestante? Muitas pessoas, irmãos, erroneamente interpretam a reforma como uma grande revolução. E é muito comum que professores e muitas outras pessoas falem da reforma assim, como se fosse uma grande revolução. Ora, nós sabemos que revoluções aconteceram sim naquele contexto, isso é fato. Mas os reformadores jamais, observem bem, jamais propuseram revolução.
O que eles propuseram foi literalmente uma reforma da igreja, isto é, um reparo, um retorno às fontes, às bases verdadeiras da igreja, que é a palavra de Deus. Essa era a proposta dos reformadores, não é? Ou seja, que a igreja voltasse às suas bases bíblicas e não se apegasse apenas às resoluções dos homens, às tradições dos homens, não é? Ou então ao clero. Por muitos séculos, a igreja no Ocidente se afundou nas superstições, heresias e numa crise de identidade terrível, a tal ponto de não mais cumprir o seu papel no mundo, se confundindo com a política, não é? E ninguém pode negar isso. Em sã consciência, qualquer um que nega os abusos que aconteceram na Idade Média por parte da igreja oficial, porque se misturou com a política, porque se corrompeu, se afastando das escrituras, tal pessoa precisa de um tratamento. Porque a história é muito clara, embora alguns tentem omitir essa verdade, mas essa é a verdade. Esse é o fato e a história não muda. A história é o que aconteceu e ponto. A igreja, enquanto instituição, se distanciou das escrituras naquele contexto. Na tentativa, então, de levar a igreja para as escrituras, os reformadores, não é, a começar por Lutero, questionaram a autoridade da igreja. Não por rejeitarem a igreja. Como já falei, eles não queriam revolução, mas por verem nitidamente que a igreja oficial se desviara da palavra de Deus. Lutero protestou em 1517, e esta é a data símbolo desse período. Lutero protestou, então, no dia 31 de outubro de 1517. Por isso comemoramos hoje a Reforma Protestante. E todos nós já ouvimos sobre as suas 95 teses, que inclusive qualquer irmão pode procurar no Google, 95 teses de Lutero, e pode ler de graça no Google, tá? Para entender um pouco do que estamos falando. A história conta que Lutero, ele apregoou, não é, que ele fixou as 95 teses do documento para o debate na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, não é? E ele teve a ajuda também de outro reformador, o conhecido Philip Melanchthon também, que era um grande reformador. Mas outro padre, para vocês entenderem que a reforma estava progredindo, um outro padre, Lutero era um padre, mas um outro padre, pouco tempo depois, não é, em 1523, chamado Ulrico Zwinglio, em Zurique, uma cidade da Suíça, ele propôs também um debate, com 67 artigos. E igualmente os irmãos podem ir no Google e procurar 67 artigos de Zwinglio, e vão poder ler gratuitamente. E ele também, então, convocou, não é, muitos clérigos para um debate público, para questioná-los sobre a doutrina da igreja e a prática da igreja. E foi um debate realmente bem acirrado, e Zwinglio realmente mostrou uma capacidade muito grande de argumentação, não é, fazendo com que os seus opositores ficassem envergonhados. É isso que a história nos conta. Ele era muito inteligente. E nas suas teses, não é, nas suas 67 teses ou artigos, ele defende especialmente a suficiência de Cristo. É maravilhoso ler esse documento, porque você vai começar a ler ali e pensa, nossa, como isso é atual. Porque a linguagem e o que Zwinglio defendia não é exatamente o que nós pensamos hoje. Não é? De uma maneira muito clara, ele apontou para Cristo como sendo suficiente. E podemos também ver muitos outros reformadores, são muitos, não tem como em uma palestra citar todos os reformadores, mas os principais, os mais conhecidos. João Calvino, por exemplo, um reformador já de segunda geração, não é, em Genebra, não é, com também a ajuda de Teodoro Beza depois, não é, assumiu nesse sentido também a liderança da reforma. E em muitos outros lugares e países, não é, como por exemplo os Países Baixos, Holanda, Bélgica, Escócia, Inglaterra e assim por diante. A reforma, ou seja, o desejo e a luta dos reformadores por levar a igreja de volta à Escritura Sagrada se espalhou por vários lugares, por vários sacros impérios, reinados do contexto europeu. E por isso a reforma cresceu tanto. A reforma, então, meus irmãos, foi a própria providência de Deus para livrar a sua igreja dos sofismas, isto é, das falsas ideias, das mentiras, das heresias da Idade Média, e levar o povo do Senhor, as ovelhas de Cristo, de volta às Escrituras, para que pudessem ouvir a voz do bom pastor Jesus. Como é que nós ouvimos a voz de Cristo? Justamente lendo a sua palavra, justamente ouvindo a pregação fiel de sua palavra. Cristo nos fala por meio da palavra registrada. Se as pessoas estão distantes da palavra, elas não ouvem a Cristo, porque ele fala por sua palavra.
E esse era o objetivo dos reformadores, que as ovelhas de Cristo ouvissem a voz do pastor supremo e verdadeiro pela Escritura. Esse era o objetivo. E a reforma, então, se estendeu por várias áreas, não é? Não só as áreas no sentido pessoal, porque pessoas se converteram, foram transformadas, mas também nas áreas eclesiásticas, muita mudança aconteceu nas comunidades. Podemos notar, por exemplo, uma diferença muito grande entre a Igreja de Roma e todo o seu rito e comparar com as igrejas protestantes, como são diferentes. Como houve, nesse sentido, um rejeitar de tudo aquilo que não é da palavra de Deus. Mas não somente na área eclesiástica, a reforma também atingiu o contexto social e cultural de uma maneira bem completa. Então, muitas coisas da cultura mudaram pela influência da reforma. Muitos conceitos de liberdade, de política e até de democracia vieram à tona também por conta dos conceitos da reforma protestante. Não é? Pessoas, então, não é, realmente amaram a palavra de Deus. Se pudéssemos definir a reforma de alguma maneira, poderíamos dizer que a reforma foi um grande avivamento da palavra, pois tudo era movido por amor às Escrituras. Todo o esforço deles era por causa da Bíblia. Era o que eles queriam, que a Bíblia estivesse na mão do povo, que as pessoas pudessem ouvir a pura pregação do Evangelho, não é? Então pessoas naquele contexto sangraram e morreram, tá? Para terem a liberdade de pregar a Escritura Sagrada, coisa que era proibida naquele contexto. Quem ousasse pregar a Bíblia, como eu estou fazendo hoje, ou no domingo, por exemplo, tal era reputado como um herege e poderia ser preso, torturado e até morto. Aquele era o contexto. Mas eles lutaram por essa liberdade para pregar a palavra de Deus. Não é? A reforma protestante pregou a restauração, o retorno à palavra inspirada de Deus. Os reformadores jamais, por exemplo, apoiaram os revolucionários, que existiam sim naquele contexto. Havia grupos revolucionários, mas os reformadores não quiseram compactuar com eles. Eles se afastaram dos revolucionários e os rejeitaram também. E isso é bem documentado. Então, por alto, nessa primeira parte, essa resposta, né, sobre o que foi a reforma protestante foi um mover da palavra, um movimento de retorno à Escritura Sagrada. A igreja havia, então, se separado, rejeitado a Escritura Sagrada, não é? E a reforma trouxe a Bíblia de volta para o povo. E então, aqueles que não tinham acesso à Escritura, como nós temos hoje, passaram a ter acesso. E muita mudança aconteceu. Vamos, então, para a nossa segunda pergunta. O que a reforma tem a ver com as igrejas de hoje? Bem, essa pergunta não deveria ser relevante. Mas, infelizmente, preciso dizer que muitos cristãos, no contexto evangélico, não têm conhecimento suficiente da reforma protestante. E, com isso, acabam não se identificando com as ideias, com os ideais da reforma. Existe uma ignorância generalizada no contexto cristão hoje, infelizmente. Boa parte dos cristãos não sabem absolutamente nada da reforma protestante. Tudo que eles sabem é que alguém chamado Lutero começou a reforma. Mas eles não sabem quem era Lutero, o que ele defendeu, o que ele pregava, como que a reforma se espalhou por outros lugares também da Europa. Eles não sabem, infelizmente. Tá? Por exemplo, na falta de conhecimento da reforma, muitos cristãos evangélicos acham que catecismos e confissões de fé ou credos são coisas próprias de católicos romanos. A maioria dos evangélicos pensa assim. Qualquer pessoa de uma outra comunidade que vier para cá, para a nossa comunidade aqui, e nos ver citando catecismo, confissão de fé, e no culto, à noite, no domingo, recitarmos juntos o credo, confessando nossa fé, vão estranhar e dizer, oxe, o que é isso? É uma igreja católica aqui? Esse homem aí é um padre disfarçado? É assim que as pessoas pensam. Tamanha é a sua ignorância sobre a reforma protestante e o que ela produziu. Porém, nós sabemos que essa mentalidade ou a acusação que alguns fazem é mentira. E ouçam bem isso com atenção. Tá? Ouçam bem. Todos os grupos protestantes, tá? Igrejas do século XVI e XVII elaboraram confissões de fé para declararem suas doutrinas e também elaboraram catecismos para instruir os membros da igreja. Todos os movimentos de reforma fizeram isso. Então, catecismos e confissões de fé não são novidade para cristãos. Só que no contexto nosso, como há ignorância sobre a reforma, muitos acham que isso não pertence a nós protestantes, a cristãos evangélicos.
Os credos antigos também, naquele contexto, eles foram adotados pelas igrejas da Reforma. E esses documentos tinham uma função maravilhosa e importante, não é, que se perdeu em nossos dias. Existe uma amnésia no evangelicalismo. Existe uma amnésia entre os evangélicos. A maioria dos evangélicos não tem noção da sua própria identidade cristã, da história. Isso é muito triste, irmãos. Isso mostra que eles se desconectaram da história da Reforma Protestante. Totalmente. Então, nós temos funções importantes para esses documentos que foram elaborados. A primeira delas, não é? Como nós vemos aqui, a função era de um distintivo. Para que as confissões serviam? Para ser um distintivo, uma identidade. Uma identidade confessional, eu digo. Ou seja, o que nós cremos? Porque a reforma estava acontecendo, grupos estavam crescendo em vários lugares. A pergunta que eles deveriam fazer é, ora, tem um grupo cristão ali, tem uma igreja sendo organizada no outro país ali, naquele cantão. No que nós cremos? Qual é a interpretação correta das Escrituras? Quem deve participar da Santa Ceia, por exemplo? O que é o batismo? O que significa o batismo? Aliás, quem deve ser batizado? Como o ser humano é salvo? Como funciona a salvação do ser humano? Tudo isso deveria ser pensado, debatido, discutido e explicado para o povo. E aí nasceu as confissões de fé. São assuntos, então, importantes que distinguem cada tradição cristã. Naqueles dias, por exemplo, era muito clara a distinção entre católicos romanos, de luteranos, o grupo reformado ou da reforma que veio com Lutero, os anglicanos, que foi a igreja da Inglaterra, não é? E também os puritanos, naquele contexto, que vieram também dos anglicanos, e também os reformados, e nós aqui somos reformados, essa comunidade é uma congregação reformada, na verdade, não é? E todos sabiam exatamente quem era quem ali, inclusive eles podiam distinguir quem eram os revolucionários. Por exemplo, na nossa confissão de fé, existe uma rejeição clara de grupos anabatistas. Os anabatistas, eles eram grupos revolucionários na época da Reforma. Eles não queriam ordem, muitos deles, não queriam ordem. Não eram todos assim, havia alguns que eram pacíficos nesse sentido, mas boa parte deles eram revolucionários, rebeldes. Eles não queriam submeter autoridades, não é? Eles queriam desordem na sociedade. E os reformados, não é? Com as suas confissões disseram, nós não somos anabatistas. Nós respeitamos o governo. Nós respeitamos a ordem e a autoridade. Então notem como que as confissões serviram como uma identidade. Pelas confissões é possível saber, hoje ainda mais, não é? Pegando as confissões antigas, você sabe dizer quem é reformado, quem é anglicano, quem é luterano, quem é católico romano e assim por diante. Naquele tempo isso era muito claro. A segunda função dessas confissões, não é? Vamos para a segunda função. Era promover a educação teológica para a defesa da fé. Tá? Uma vez que os cristãos eram bem instruídos nas doutrinas cristãs, eles podiam responder com clareza a razão de sua fé. Então, naquele contexto, os membros das comunidades, eles tinham as doutrinas na ponta da língua. Olha só. Eles podiam responder a qualquer um que questionasse a eles. Será que hoje é assim? Eu já sou bem realista com relação a isso. Eu tenho praticamente certeza que não. Que boa parte das pessoas que frequentam comunidades e que se dizem cristãs não conseguem falar, não conseguem explicar as suas doutrinas. Gaguejam, têm dúvidas, falam do que acham e não do que sabem. Isso é muito sério, mas naquela época eles eram bem instruídos. Uma prova disso muito forte, meus irmãos, é o fato de que no século XVI, 1555 a 1558, João Calvino, o reformador de Genebra, enviou os chamados huguenotes franceses, os reformados franceses, certo? Para o Brasil, lá para o Rio de Janeiro, lá para a Baía de Guanabara. E ele os enviou para ajudar, para cooperar com uma obra de Nicolás Durand em Vila-Ganhão. Ali aconteceu, não é, a conhecida tragédia da Guanabara, porque alguns dos reformados enviados por Calvino foram mortos por Vila-Ganhão, foram martirizados. E eles tiveram que responder a perguntas teológicas de Vila-Ganhão. E sabe qual é o detalhe? Eles responderam. Eles responderam
E o que eles responderam ficou conhecido e registrado como a Confissão de Fé da Guanabara. Que, mais uma vez, se vocês vão até o Google, é só digitar que vocês podem ler de maneira gratuita. Está ali, a Confissão de Fé da Guanabara. E aqueles homens que elaboraram esse documento histórico eram todos leigos. Eles não eram pastores, não eram formados em teologia, não eram filósofos. Eles eram pessoas leigas, trabalhadores comuns, alfaiates, pedreiros, carpinteiros, não eram pastores, eram leigos. E mesmo assim falaram com maestria a sã doutrina, respondendo com convicção, citando Bíblia de cor, citando os pais da igreja de cor. Irmãos, isso é fantástico. Isso mostra que naquele contexto a catequese funcionava. Que os documentos eram realmente amados e valorizados e os cristãos reformados sabiam de cor as suas doutrinas. A reforma que se iniciou no século XVI deveria, então, ser de interesse, não é, sério para cada cristão hoje. Pois se você pode escolher uma denominação para frequentar, não é, por entender que essa denominação explica ou ensina fielmente a Escritura, você e cada cristão hoje devem isso à reforma. Tá? Começou lá. Entendem? Eu, por exemplo, sou um cristão reformado por convicção e não por falta de opção. Porque temos liberdade de consciência. A reforma se iniciou no século XVI, não apenas, não é, deu liberdade de culto, mas colocou a Bíblia em nossas mãos. Não é segredo para ninguém que antes da reforma a Bíblia, não é, sagrada, estava presa nas mãos dos clérigos, dos sacerdotes, da igreja. Estava na língua latina. Só havia Bíblia em latim para os clérigos. E o povo não tinha acesso à palavra de Deus. Imagine como que era um tempo assim, não é? Eles deveriam confiar, então, já que eles não tinham Bíblia para conferir, para estudar em casa, eles deveriam confiar cegamente nas palavras dos sacerdotes. O que os padres diziam, eles deveriam aceitar como verdade. Sempre. Porque eles não tinham como conferir, eles não tinham como questionar, como perguntar alguma coisa. Hoje, meus irmãos, você vai até uma livraria e você pode comprar a Bíblia que você quiser, a tradução que você quiser, com a capa que você quiser. Você pode fazer isso. Ou então você pode ler a Bíblia, por exemplo, na internet. Vai no Google, coloca lá a Bíblia Sagrada online e você vai ler. Ou então você pode baixar um aplicativo no seu smartphone e você consegue acompanhar a Bíblia também com várias traduções no seu celular. Tudo isso só é possível por causa da reforma. Porque antes da reforma, isso não aconteceria. A Bíblia seria proibida para as pessoas. Então devemos isso à reforma protestante. Essas são apenas alguns benefícios da reforma para as igrejas de hoje. Então, basicamente, para quem é cristão hoje e não entende a importância da reforma para a comunidade cristã hoje, para as igrejas hoje, deveria realmente olhar para a história, estudá-la e perceber que se hoje temos comunidades diversas, se hoje podemos cultuar livremente, sem nenhum tipo de opressão por parte de uma igreja imperial dominante, é por causa da reforma. Se podemos estar aqui e eu, de repente, pregar e ensinar o evangelho, e podemos cantar os salmos, ler um texto em grego, ler a Bíblia em nossa própria língua, tudo isso é por causa da reforma protestante. Eles viveram, não é, em certo sentido, aquelas pessoas que não tiveram esse benefício que nós temos hoje, viveram, em certo sentido, em trevas espirituais. Porque a igreja, que deveria colocar a luz no lugar certo, onde todos pudessem ver, escondia essa luz debaixo de um alqueire. Imagine que a igreja seria como uma grande casa, certo? E o mundo todo é trevas. São trevas. Tudo é muito escuro. E a igreja tinha a luz, que é a palavra de Deus. E ao invés da igreja pegar essa luz como um candeeiro ou como uma lâmpada fluorescente e colocar no teto para que ilumine a todos e todos pudessem ver, não. Eles escondiam essa luz da palavra de Deus. E as pessoas ficavam em trevas, sem ter esperança, sem ter consolação, sem ter o coração iluminado pela palavra de Deus. Mas é como diz
A famosa frase, não é, da Reforma Protestante. Se eu não me engano, está aqui. Essa frase que eu já li para vocês uma vez. É uma frase em latim. Post tenebras est lux. Que significa, depois das trevas, tenebras, vem a luz. Esse foi um lema também da Reforma. Depois daquelas trevas, pela palavra de Deus veio a luz. Lembra do que nós lemos no início? Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Entendendo o espírito da reforma, precisamos fazer com que a reforma continue. Se entendemos o que a reforma foi e a sua importância para a liberdade que nós temos hoje, nós precisamos fazer com que essa reforma continue. Essa reforma tem que continuar. Isso porque nós, seres humanos, somos fracos e muitas vezes caímos no comodismo. E é isso que está acontecendo hoje. Os protestantes são acomodados. Nos acostumamos com a liberdade que temos, que os nossos pais nos deram, mas agora nós não lutamos para manter essa liberdade. E não lutamos para fazer com que a reforma continue. É isso que tem acontecido. Comodismo no meio protestante, no meio evangélico. E muitos não querem, então, hoje olhar para a palavra de Deus. Desprezam a Bíblia Sagrada, não é? E, portanto, não acreditam no poder da palavra para mudar o mundo. Lembra do filme O Livro de Eli? Pois bem, o objetivo, não é, do Eli, que era no filme como um tipo de profeta, levar a única Bíblia do mundo até um local seguro, onde havia uma prensa para que ela pudesse ser impressa ali, copiada, era justamente reconstruir a humanidade a partir da palavra de Deus. Esse é o objetivo. Vamos então à nossa terceira pergunta. Aliás, temos essa frase, não é, importante. Mas como fazer com que a reforma continue hoje? Não é? Como fazer? A reforma precisa então continuar. Não podemos descansar como se estivéssemos seguros, como se o mal não fosse tentar nos impedir de alguma maneira, ou mesmo criar obstáculos à palavra de Deus. Aprendam, os inimigos da verdade sempre vão lutar contra as Sagradas Escrituras, sempre. Sempre. Por isso, a reforma tem que continuar. Esse é um lema muito forte da reforma também. É uma outra frase em latim que diz assim: Ecclesia reformata sempre reformas, secundo verbum Dei. Ou seja, igreja reformada sempre reformando de acordo com a palavra de Deus. Esse era o lema. A igreja tem sempre que estar se reavaliando. Entende? Não podemos cair no mesmismo, não é? Na mesmice, no comodismo. Temos que sempre nos reavaliar. Estamos sendo fiéis à palavra de Deus? Estamos honrando o que o Senhor ensina na Escritura Sagrada? Muitas pessoas usam este lema de forma incompleta. Falam que a reforma sempre deve continuar, porém, não se atentam para o coração da reforma. Qual era o coração da reforma? Era a rebelião, a revolução, o derrubar a Igreja Católica Romana? Não. O coração da reforma era a Escritura Sagrada. Esse era o ponto máximo ali. A Bíblia tem que estar na mão do povo e a pregação tem que ser fiel. Toda a reforma foi um movimento da palavra, mas o que vemos em nossos dias é algo totalmente distante da palavra de Deus. A busca no meio evangélico por inovações tem levado as igrejas para um caminho obscuro, onde muitos cristãos têm voltado ao velho misticismo medieval. Está cheio de pessoas que se dizem cristãs protestantes, evangélicas, e elas vivem no misticismo. Elas não querem saber de Bíblia. Sim, o cristão médio, isto é, o cristão que é mais comum em nossos dias, é ignorante a respeito da Bíblia. Eles não leem a Bíblia. E eles confiam muito mais naquilo que sentem ou naquilo que acham do que nas Escrituras Sagradas, do que na palavra de Deus. Ou seja, eles parecem uma paródia de um filósofo, não é, que fala uma frase bem enigmática e bem conhecida. Esse filósofo aqui, não é? Que é o René Descartes. Ele era um filósofo francês, um matemático, e essa frase é bem conhecida. Também está em latim, né?
que é cogito ergo sum, ou, para quem já ouviu, penso, logo existo. Uma frase bem conhecida, na verdade, no mundo acadêmico e que muitas pessoas a repetem. Penso, logo existo. Muito, muito bem. Os cristãos de hoje, protestantes, parecem um tipo de paródia dessa frase aqui. Passemos? Vou passar. Parece uma paródia deles, dessa frase. Lá era penso, logo existo, né? Aqui é sentio tum credo, ou seja, sinto, logo creio. Isso é absurdo. O que nós aprendemos na Escritura Sagrada? Que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Romanos capítulo 10 e versículo 17. Mas hoje o que se vê, as pessoas sentem e creem naquilo que elas sentem. Isso é um problema muito sério. Então percebem o porquê a reforma tem que continuar? Tem que haver essa reavaliação pessoal, porque mesmo que a Bíblia, em nossos dias, esteja disponível a todos, infelizmente, não existe aquele amor especial pelas Sagradas Escrituras em nossos dias. Ah, não existe. Irmãos, por esse texto, irmãos nossos do passado deram a vida. Lembra da frase do Eli e também do antagonista, quando perguntados ou questionados, mas é só um livro? A resposta dos dois foi a mesma. Não é só um livro. Não é só um livro. Muitos irmãos nossos, há 500 anos, morreram por causa desse livro. Eles sabiam que era a palavra de Deus. E que pela palavra de Deus, nós precisamos, não é, dar tudo de nossas vidas. Ela tem que chegar ao nosso coração e tem que chegar ao coração dos demais pecadores. É necessário a palavra de Deus. Eles viveram e morreram pela palavra, para pregar a palavra de Deus. Preferiam morrer do que perder a Bíblia. Observe a diferença do amor que eles tinham pela Escritura Sagrada. Hoje, as pessoas não têm amor pela Bíblia. A grande prova disso é que quando a reforma aconteceu, os protestantes, eles eram minoria. Mas a influência do conhecimento da palavra de Deus sacudiu a Europa. Aquele continente foi sacudido, foi balançado realmente, trazendo mudanças sociais significativas e impactando a cultura de diversas formas. Mas olhem para o nosso contexto. Segundo o IBGE, aqui no Brasil, existem aproximadamente 70 milhões de evangélicos. Isso é 30% da nação. 70 milhões de evangélicos. E de fato, podemos notar isso. Isso é perceptível. Olha para o nosso bairro. Aqui, no Jacintinho, e assim é em todo o Brasil. Parece que tem uma igreja em cada esquina. Temos uma comunidade aqui, certo? Se você descer um pouco para lá e virar à esquerda, tem outra comunidade ali. Nessa rua, tem mais umas 3, 4 igrejas. Nas ruas laterais também, nas transversais, tem igreja. Todo canto tem igreja. 70 milhões de cristãos evangélicos / protestantes no Brasil. No entanto, que impacto os evangélicos têm no Brasil? Que influência positiva cristã temos trazido para a nossa nação? Pensem bem, pois a verdade é que não estamos influenciando nada em nosso Brasil. Nada. Somos tantos cristãos declarados, não é, pelo censo do IBGE, e muitos se orgulham disso. Nossa, as igrejas evangélicas estão crescendo, agora estamos quase chegando ao nível dos católicos romanos. Nossa, metade da nação é católica romana, metade é evangélica, isso é muito bom. A nação é 90%, 80% cristã. Que diferença estamos fazendo? Porque a verdade é que não estamos influenciando com esse tanto de gente que diz que é cristã, não influenciamos a cultura, não influenciamos a educação, não influenciamos a mídia. Irmãos, a mídia tira onda com a nossa cara o tempo todo. O que a mídia faz? Zomba de cristãos. Todo cristão, em séries, em filmes e em novelas, são retratados como retardados. Me perdoa a expressão, nem se usa isso mais hoje.
Mas o cristão é retratado nessas séries, nesses filmes, como se eles fossem loucos. Gente tola, maluca. A mídia zomba de nós. Ué, nós não somos a maioria? Nós não somos a maioria? E cadê a nossa influência? Nem influenciamos a política. Será que nós não temos consciência mínima para entender que o nosso país é uma vergonha no que diz respeito à política? A maioria é cristão. Aqueles políticos que roubam, que enganam as pessoas, frequentam comunidades cristãs, batem no peito dizendo que são cristãos, sou católico, sou evangélico, glória a Deus. Eles são políticos que nos roubam. Não estamos influenciando nada na sociedade. Nada. Tantos cristãos no Brasil e nosso país não passa de uma vergonha para o mundo. Como isso é possível? Como isso é possível? É simples de entender. Os evangélicos perderam o espírito da reforma. É isso que aconteceu. Eles perderam o espírito da reforma. Querem mudanças simplesmente para não serem taxados como tradicionais. Sempre olham para frente e se esquecem da história. Sempre. Vivendo sem identidade ou mesmo sem capacidade para fazer mudanças necessárias e influenciar, não é, como o pensamento cristão. Assim como nos dias da Idade Média, muitos cristãos não conhecem bem a palavra de Deus, mesmo tendo a Bíblia à sua disposição. Por isso pergunto, irmãos, estamos indo bem? Fazendo uma mera comparação de 500 anos, 506 anos, não é? Atrás, quando eles tinham um contexto muito mais difícil do que o nosso, porque havia uma opressão terrível, eles eram perseguidos de morte naquele contexto. É claro que hoje existe isso também, mas não em todo o contexto. E lá era assim. E eles não tinham Bíblias à vontade. Eles é que começaram a imprimir as Bíblias e distribuir. E mesmo assim eles arregaçavam as mangas e eles pregavam a palavra de Deus. E faziam diferença na sociedade. E mudavam a cultura. Mas hoje parece que o número de pessoas que se chamam de cristãs não fazem a menor diferença. E por quê? Porque o evangélico moderno perdeu o espírito da reforma. Se esqueceu completamente. Não é? E, portanto, as comunidades, em sua maioria, não têm uma resposta séria, contundente e inteligente para dar ao mundo, à sociedade. Entendem por quê que a reforma precisa continuar? Igreja reformada sempre se reformando. Não dá para parar num tempo, não. Se pararmos num tempo, seremos engolidos pela cultura. Sempre é assim. Tem que continuar de acordo com a Escritura. No século XVI, homens de vários cantos da Europa, à luz do dia, à luz do sol, ou então à luz de velas, leram a palavra de Deus. E naqueles dias o mundo mudou. O mundo mudou. Está na hora, então, de lembrarmos do poder transformador da palavra de Deus e de honrar a memória daqueles que foram nossos pais na fé, que pavimentaram o caminho que nós andamos hoje. Eles prepararam tudo para nós. Tudo para nós é de mão beijada. Entendeu o que eu quero dizer com isso? Tudo para nós é de mão beijada. Tudo para nós é fácil demais. Eles tinham as dificuldades. Ler a Bíblia na língua original era perigo de morte. Ler a Bíblia ou traduzir a Bíblia para as pessoas era perigo de morte. Isso dava cadeia, dava tortura, dava morte na fogueira, por enforcamento. Eles não tinham uma biblioteca gigantesca, porque naquela época livros eram muito caros para serem produzidos. Irmãos, nós temos muitas facilidades que eles nos deram. Nossa, hoje, em um simples Kindle, eu tenho uma biblioteca gigantesca. Se eu vou fazer uma pesquisa na internet, eu tenho um conteúdo suficiente para me tornar um doutor em conhecimento de muitas coisas. Nós temos muitas regalias, muitas facilidades e não fazemos nada com isso. Quando a Bíblia, irmãos, é colocada no seu devido lugar, que é o lugar de autoridade máxima, a regra de fé e prática sobre a igreja, e é tratada como palavra de Deus de verdade, então a reforma começa no nosso coração.
Porque nós ficamos inconformados com a nossa própria vida. Nós queremos reforma em nós, em nosso coração, em nossa vida. E então, a partir disso, queremos também espalhar reforma para os outros, para a comunidade, para a igreja, para a sociedade. Porque é assim que começa. Por isso, lembrar da reforma e celebrar mais um ano, desde aquele dia, é um desafio para que todos nós venhamos questionar o nosso cristianismo. É o que temos que fazer. Estou sendo um cristão autêntico e honrando ao Senhor Jesus Cristo? Estou brilhando neste mundo com a luz do Evangelho? Que diferença eu tenho feito, por exemplo, na minha família? A reforma tem que começar por mim. Que diferença eu tenho feito na minha família, na minha congregação? Eu sou uma bênção em casa, eu sou uma bênção na congregação para os irmãos. Eu sou uma bênção na escola, na faculdade, no trabalho, nos relacionamentos. Temos que buscar reforma. Temos que buscar reforma. A reforma precisa continuar à luz da palavra de Deus. Temos aqui alguns reformadores. Há 506 anos, na Alemanha com Lutero, na Suíça com Zwinglio, em Genebra com Calvino e todos os seus alunos que também se tornaram reformadores e pastores. Depois dos Países Baixos, Holanda, Bélgica, na Escócia com John Knox, e Inglaterra, não é, com os anglicanos e puritanos também. Aqui no Brasil, no século XVI, com os mártires da Guanabara, e depois no século XVII com os holandeses. Também nos Estados Unidos, não é, a reforma avançou e chegou até nós. Estamos aqui por causa da reforma, que foi, sim, a providência de Deus para a igreja voltar ao puro evangelho. Eu quero então aqui, para concluirmos, mostrar aqui algumas frases, alguns pensamentos dos reformadores. A começar por John Wycliffe, que viveu no século XIV. John Wycliffe, ele foi professor na Universidade de Oxford, teólogo e reformador, não é, religioso inglês, considerado o precursor das reformas religiosas que sacudiram a Europa no século XV, aliás, XVI e XVII. Ele trabalhou na primeira tradução da Bíblia para o inglês, não é, e ficou conhecida como a Bíblia de Wycliffe. Então, essa é uma frase dita por ele. Ele era do século XIV, viu? John Wycliffe. Ele disse: enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver vida, falarei e defenderei a palavra de Deus. Estou disposto a defender o que acredito, mesmo que custe a minha própria vida. Essa é uma das convicções dos homens que amaram a palavra de Deus. Século XIV. O próximo é o Jan Hus. Também ele viveu no século XV. Tá? Século XV. Ele foi um teólogo, pensador e reformador do contexto tcheco. Ele iniciou um movimento religioso baseado nas ideias de John Wycliffe. Então, veja, ele foi influenciado por aquele anterior do século XIV, por John Wycliffe. Ele abraçou as ideias de John Wycliffe também e dá ênfase à palavra de Deus. E foi um dos principais precursores do protestantismo. Ele foi executado no ano de 1415. Ele foi levado à fogueira e ele foi morto como um herege. Este homem que amou a Bíblia Sagrada. E o que ele disse? Prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Eles eram homens de convicção. Hoje em dia todo mundo é casquinha de ovo, né? Estamos na época do politicamente correto e hoje ainda é a época do cancelamento. Pronto, você não pode dizer nada. Você tem que ficar passando a mão na cabeça de gente sem vergonha. Essa é a realidade. Eles não entendiam assim, não. O que ele disse aí é muito sério. Prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. A mentira não vai levar ninguém a canto nenhum. A verdade, sim. Ainda que doa, porque eu estou errando. Vamos para o próximo. Martinho Lutero, não é? Reformador do século XVI. Foi um teólogo, pensador, reformador nesse sentido, não é? Um monge agostiniano, como nós citamos lá, e ele foi o principal, digamos assim, ele é o nome mais conhecido da reforma, porque ele foi o que deu início, a sua tentativa funcionou. A dos outros não funcionou. Eles tentaram, eles falaram e foram mortos. Lutero
foi o primeiro nesse contexto, e quando ele falou, o que ele falou reverberou, não é, e alcançou resultado. Certo? Lutero, ele disse, a paz, se possível. Todos nós queremos paz ou não? Nós queremos paz. Mas o que ele diz? A paz, se possível. Mas a verdade a qualquer preço. Entende? Nós queremos paz com todas as pessoas. Mas se o que está em jogo é a verdade, então que a paz se exploda. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Nem que seja o preço da morte. Para quem defende a verdade. Vamos para o próximo. Eurico Zwinglio. Esse também foi um padre, um capelão militar no contexto suíço. Tá? Ele foi o principal reformador no contexto suíço, certo? E líder fundador das igrejas reformadas suíças. Ele foi o que escreveu 67 artigos, que chamou os outros clérigos para o debate e os humilhou publicamente, porque era muito inteligente. Esse homem também disse, a nossa confiança em Cristo não nos torna preguiçosos. Olha só, percebam que isso aqui é rebatendo os argumentos católicos romanos. Sabe por quê? Porque a Igreja Católica Romana, desde sempre, odeia protestantes. Isso é fato. Isso não tem como negar. E especialmente por quê? Porque a doutrina dos protestantes dá liberdade. Tem uma doutrina muito básica para nós, para cada um de nós. A justificação pela fé somente. E isso o católico não gosta. Porque se alguém crê que é justificado pela fé em Jesus Cristo, não precisa mais dos sacerdotes. Não precisa mais subir escada da basílica de joelho. Não precisa mais pagar indulgência para a igreja. Não precisa mais se submeter aos ritos que eles inventaram. Não. Porque agora eu sei, pela Bíblia, que Cristo me salva. Então eu creio nele e ele me justifica. É o que ele está dizendo aí. Os católicos acusavam os protestantes de ensinarem uma doutrina que tornava as pessoas preguiçosas. Era mais ou menos esse o argumento. Se é para ficar pregando que as pessoas são justificadas e salvas somente pela fé em Cristo, então esses cristãos se tornarão preguiçosos. Não serão pessoas esforçadas. Só vão se esforçar se eles entenderem que vão ser salvos pelas obras. Aí eles se esforçam. O que é que Zwinglio disse? A nossa confiança em Cristo não nos torna preguiçosos, negligentes ou descuidados, mas pelo contrário, desperta-nos, impulsiona-nos e ativa-nos a viver uma vida justa e fazer o bem. A verdade não nos leva para o erro, não. A verdade tem que ser dita. E não tem que ter medo de que, se eu falar a verdade, as pessoas vão ficar preguiçosas. De jeito nenhum. Vamos para o próximo. William Tyndale, mais um que no contexto da Inglaterra, esse aí, ele foi condenado e morto de duas maneiras ao mesmo tempo. Ele foi condenado ao enforcamento pelo Estado e foi condenado à fogueira pela igreja. Então, no dia da sua morte, quando ele foi martirizado, ele foi tanto queimado como enforcado. Olha só, William Tyndale. Qual foi o pecado dele? Traduziu a Bíblia para o inglês. Esse era o pecado desse homem. Traduziu a Bíblia para o inglês. Não é? E então, influenciado por Erasmo de Roterdã e também Lutero, acabou sendo martirizado por seu trabalho. Vamos para o próximo. João Calvino, teólogo de segunda geração que organizou o pensamento reformado. Esse homem escreveu muito, muito mesmo, não é? E realmente procurou organizar todo o pensamento reformado, estruturar a forma de igreja que nós temos hoje. Esse homem começou a organizar. Ele deu todos os parâmetros, ele explicou a Bíblia, ele expôs a palavra de Deus, não é? E formou muitos outros pastores, muitos outros reformadores e influenciou. E ainda hoje a sua influência está entre nós. João Calvino disse, porque no contexto medieval, os clérigos, os padres ensinavam que as pessoas alcançavam virtude tão alta, não é, tão elevada, que ultrapassava, que transbordava, e eram pessoas que se tornavam santas. Então você podia ter uma expectativa muito boa de si mesmo. Calvino disse isso aqui dele mesmo. Tudo que você vê de bom em mim é Cristo. Tudo que você vê de mal sou eu mesmo. Isso é um tapa na cara para quem se acha bom. Para quem se acha bom, isso é um tapa na cara. Esse é o entendimento correto. O que alguém, e qualquer cristão genuíno, o conceito pode dizer essas mesmas palavras. Se alguém ver uma coisa de boa em mim, é Cristo. Porque é Ele quem opera o bem em mim. Mas se verem o mal, se notarem as falhas e os pecados, é porque sou eu mesmo. Isso é meu. Mas o bem não.
Podemos passar. Esse foi aluno de Calvino, né? John Knox. Ele foi um teólogo, um ministro escocês, e ele liderou a reforma na Escócia. Esse homem, ele é o fundador do presbiterianismo. As igrejas presbiterianas começaram com esse homem, John Knox, na Escócia. Tá? Pregou, anunciou a verdade. E o que ele disse? Um homem que está com Deus está sempre em maioria. Sabe uma curiosidade de John Knox? Era brabo, viu? Aí era brabo. Você tinha um camarada que não tinha medo de falar cara a cara com a rainha ou com o rei, era ele. Ele não tinha papas na língua e diante da rainha ele falava, você é pecadora. Ele não ficava com medo da autoridade pública que estava fazendo o que não presta, que estava fazendo o que é errado. Não, eu vou respeitar as autoridades, então eu não vou denunciar o pecado delas. Não. Ele era direto para falar com a rainha. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Você não é melhor do que ninguém, não. Olha como... Talvez para nós seja uma coisa estranha, né? Estamos numa época que não tem reis e rainhas, mas naquela época, rei e rainha pertenciam à nobreza. Então eram pessoas para o povo iluminadas. Imagina um rei passando, uma rainha passando, toda a população. Oh, era desse jeito. Com certo temor. Mas esse homem peitava os reis, dizendo, vocês não têm vantagem nenhuma por serem reis, por serem nobres à vista do povo. Se vocês não se arrependerem, o verdadeiro rei vai condenar vocês, porque ele é rei de verdade. Coragem, muita coragem. E deixei por último, esse que é bem conhecido de nós, pelo menos dos membros das igrejas reformadas, ou pelo menos deveria ser, que também foi aluno de Calvino, olha só. Ele foi aluno de Calvino e também de Teodoro Beza, que é o sucessor de Calvino, não é? No contexto francês. Este homem, ele nasceu no sul da Holanda. Este homem elaborou uma confissão de fé que nós subscrevemos e temos hoje, é o nosso documento confessional. E ele fez essa confissão de fé para provar para o rei Felipe II que os reformados não eram bagunceiros, revolucionários, não. E nem estavam ensinando uma doutrina nova. Eles eram fiéis cristãos. Ele escreveu para isso. Essa imagem que vocês estão vendo, essa gravura, esse desenho, é para ilustrar a tentativa de Guido Debré de jogar o livro que ele fez, a Confissão Belga, que seria o texto prova, não é, para o rei de que os reformados não eram rebeldes. E a gravura, né, o desenho, ilustra que ele tentou jogar esse material pelos muros do castelo, na esperança de que o rei pegasse o livro e pudesse ler e chegar à conclusão de que os reformados não eram baderneiros, não eram revolucionários, eram cristãos fiéis, respeitadores. Mas, irmãos, a história dele não foi feliz até o final. Quer dizer, foi, mas foi trágica também. Guido Debré foi pego por ordem dos católicos romanos, do rei também, e ele foi martirizado na cidade de Valenienses. Ele foi martirizado, ele recebeu a morte por enforcamento. E esse homem aí, ele escreveu uma carta à sua esposa se despedindo, porque ele havia sido condenado à morte. Então ele escreveu uma carta para sua esposa, que é uma carta lindíssima, lindíssima. E tem um trechinho da carta que ele ilustra muito bem o seu estado de espírito antes da morte. O que ele fala para a esposa? Ele diz bem assim, eu estou na cadeia, está na cadeia, certo? E dali ia para ser enforcado. Ele diz bem assim, eu estou em uma escola ótima. Quem fala isso na cadeia, hein? Sabendo que daqui a pouquinho os guardas vêm e vão me pendurar numa corda para que eu morra. Mas ele falou, eu estou em uma escola ótima. O Espírito Santo me inspira continuamente e me ensina como usar as armas neste combate. A vida de nossos irmãos não era fácil, não. Mas eles amavam a palavra de Deus a ponto de fazer tudo para que a palavra chegasse ao coração das pessoas. É por isso que eu estou repetindo desde o começo. A reforma precisa continuar. Reflita então nessa mensagem. Se alegrem por poderem ter uma Bíblia disponível para vocês. Mais do que isso, não só se alegrem. Leiam a Bíblia de vocês, porque para vocês terem essas Bíblias aí na língua de vocês, sangue foi derramado. Pessoas cristãs sofreram, foram torturadas e mortas para que nós tivéssemos uma Bíblia como essa. Então leia a Bíblia de vocês. Leia, de verdade. Apliquem os princípios da palavra do Senhor à vida de vocês. Pois a Bíblia testemunha de si mesmo como palavra de Deus. E aí você vai aprender a defender como eles
Só a Escritura, isto é, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e glória somente a Deus. Por isso esses homens viveram e morreram. Sigamos o seu exemplo buscando reforma hoje, porque a reforma tem que continuar. Amém?